Olá, é o André Luiz do vendadesoftware.com.br. Olha só, você fez uma apresentação para o seu cliente, demonstrou para ele todas as telas, funcionalidades e os benefícios que ele pode ter e após implantar a sua solução, e vem aquela pergunta clássica: quanto custa? Me envie uma proposta. E aí o que você faz, né? Você simplesmente dá um valor para ele, elabora uma proposta e manda por e-mail sem fazer uma qualificação antes ou não, né? Então, dependendo do tipo de negócio, você pode sim simplesmente falar um valor para ele. Acontece muito com o software em SaaS. Então, o que as empresas estão fazendo? Elas estão empacotando algumas funcionalidades, às vezes até mesmo o próprio cliente faz um levantamento e faz a definição de quanto que ele vai pagar e lá ele compra. Salesforce faz isso, a Conta Azul faz isso, vários softwares em SaaS estão fazendo essa tabela de preço e lá o cliente define quanto que ele pode pagar e aí acaba comprando, fazendo todo o processo. Agora, tem muitos softwares, muitos vendedores de software que tem que passar por um processo de levantamento para definir preço, porque depende das horas de consultoria, depende do volume de clientes, né, o volume de usuários, depende de uma série de fatores. Então, se isso acontece com você, assim como aconteceu comigo várias vezes já, né, quando eu estava fazendo uma demonstração, na ansiedade, né, o cliente quer saber o preço. E essa ansiedade é que tem que ser trabalhada, porque a ansiedade existe dos dois lados, tanto do lado do cliente, quanto do lado do vendedor. Então, se você, por mais que você tenha experiência, você tenha noção de quanto, né, mais ou menos custa o seu software, né, quanto que é o mínimo que ele pode pagar em função do levantamento, um rápido levantamento que você fez, quando você passa um preço para ele, antes de saber quanto que ele poderia gastar ou quanto que ele está pensando em investir, você perde lá atrás um poder de negociação. O que pode acontecer? Se você passar um valor muito baixo, e depois que você faz um levantamento e faz um detalhamento e passa o preço, né, o preço real que ele vai pagar na sua solução e ela for maior, muito provavelmente aquela expectativa de investimento pequeno que o cliente teve vai prejudicar a sua negociação. E aí ele vai passar a não dar mais atenção, ele vai buscar uma outra alternativa que possa ser mais barata do que a sua. E aí o teu processo, o teu projeto provavelmente vai demorar mais para fechar. Agora, se você passar uma expectativa muito alta, um preço muito alto, antes de fazer o levantamento e depois você passa um preço mais baixo, até fica mais interessante. Mas olha só o que pode acontecer. Quando você passa, antes de fazer a qualificação, um preço muito alto, a maioria das vezes, eu tenho relatos, inclusive, de amigos meus, colegas meus, e isso também aconteceu comigo algumas vezes no passado, que eu mandava a proposta de um valor muito alto, eu passava uma expectativa muito alta, e depois eu não conseguia mais falar com o prospect. E os meus colegas também reclamam que não conseguem mais falar com o prospect. Ele simplesmente não atende mais telefone, não responde mais os meus e-mails, e eu não consigo mais fazer um follow-up. Então por quê? Porque você quebrou a expectativa que ele tinha. Ele tinha uma expectativa de investir X, você não sabia quanto que era esse X e você jogou um Y, um valor muito mais alto do que ele tinha a expectativa que ele tinha para trabalhar. Agora, como é que você pode trabalhar, né, quando ele pergunta o preço, quando ele pede para você mandar uma proposta? Eu costumo usar uma analogia da construção de uma casa. Eu sempre brinquei, quando ele pede isso, eu falo assim, olha, embora o software que eu implanto, né, o nosso software, ele seja o mesmo que nós temos hoje em todos os nossos clientes, eu não consigo tirar de um cliente e colocar na sua empresa e ele sair funcionando, você sair usando o software tendo os mesmos benefícios. Eu preciso fazer uma qualificação, preciso fazer um diagnóstico antes para entender exatamente o que a gente vai implantar e quanto tempo isso vai levar, quantas horas eu preciso gastar ou, né, que nós vamos dedicar para entregar esse projeto para você. E aí eu faço essa analogia com a casa. Por quê? Porque eu também não consigo pegar uma casa de um lugar e jogar em outro lugar e sair morando, ligar as luzes e a coisa está funcionando, né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um estudo do terreno, eu tenho que fazer o fundamento, eu tenho que ter certeza que aquele terreno lá vai suportar o tamanho da casa que a gente está construindo, quantos andares, eu tenho que fazer todo um levantamento. Então eu explico isso para o cliente. A ideia é não obviamente, deixar o cliente sem uma resposta, você trabalhar a expectativa dele um pouco mais de longo prazo e jogar essa apresentação para um segundo momento. O que você vai fazer nessa apresentação? Não, essa qualificação você vai jogar por um segundo momento. Por quê?
Porque nesse segundo momento, nessa qualificação, nesse levantamento que você vai fazer, você tem a oportunidade de envolver mais pessoas na qualificação e entender melhor quais são os problemas da empresa. A partir do momento que você tem o levantamento de problema, você pode elaborar uma boa proposta e na entrega da proposta, antes de falar o preço dessa proposta, você pode explicar para eles quais são os problemas que eles têm hoje que você vai resolver com a solução que você vai implantar. Então, antes de apresentar o preço, mostre o benefício que ele vai ter. E aí, depois você fala o preço. Eu gosto sempre de fazer uma proposta presencial, mas isso demanda um custo, demanda um tempo de você, e algumas empresas acabam até fazendo envio de proposta por e-mail. Essa eu deixaria como a terceira opção. A primeira opção é sim fazer uma proposta, apresentação presencial, mas o que eu gosto de fazer é uma apresentação remota, talvez. Então, faz uma apresentação via Skype, onde você compartilha a tela do seu computador com ele e vai demonstrando. Por quê? Porque daí você primeiro tem a garantia de que você vai conseguir apresentar para ele quais são os benefícios, quais são os problemas que vão ser resolvidos, e aí depois você discute o preço, tá? Então eu espero que você tenha gostado dessas dicas e que possa lhe ajudar na apresentação da sua proposta, né? Antes de fazer a apresentação da proposta. E a ideia é trabalhar a ansiedade do cliente e a sua ansiedade em querer fazer com que os negócios aconteçam de uma forma mais rápida. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal para receber mais atualizações. E vamos fazer juntos desse o principal canal de conhecimento em venda de software do Brasil. Um grande abraço e até breve!